E aí, pessoal, tudo bem? Mais um programa Quebrando a Lâmpada, esse programa que a gente iniciou aí há algumas semanas, que tem o propósito, né, de discutir esse mundo da inovação, discutir a necessidade e a importância realmente de desenvolver o empreendedorismo, né, a gente formar os empresários, fomentar os empresários, que é quem gera a nota fiscal nesse nosso Paraná, nesse nosso Brasil. Esse programa que visa, né, realmente inspirar você que está assistindo, você aluno, você microempresário, você aluno do ensino fundamental, onde a gente precisa plantar essa sementinha da inovação, você também que atua no governo, para a gente buscar mais eficiência também nos serviços à população. Esse programa que vai trazer mentes brilhantes, cases de sucesso, empresários de sucesso, pessoas que vão, com a sua experiência, com a sua jornada vencedora, inspirar você. E hoje é uma alegria aqui eu estar com a Heloísa Garret. Muito obrigado, Heloísa. A Heloísa, que é empresária, jornalista, produtora cultural, a empreendedora da The Way. Daqui a pouco ela vai contar um pouquinho para a gente também sobre essa jornada dela no empreendedorismo, e presidente da Lead Paraná. E mais um detalhe, e esse eu tenho a alegria de ter participado, lembrando que é o nosso primeiro programa, né, aí com o Marcel Malchevski, que é também um mecena da inovação. E a Heloísa Garret, parabéns, é uma mecena da inovação também, que tem, entre outras coisas, essa importância de inspirar as pessoas. Heloísa, seja bem-vinda aqui no nosso programa Quebrando a Lâmpada, que visa realmente, com a inspiração de vocês, né, dos empresários, dos empreendedores, fazer com que as pessoas vão além das ideias, que implementem, né, que façam essa semente germinar, que gerem, né, produtos de alto valor agregado e gerem nota fiscal. Obrigado pela presença. Imagina, obrigada você pelo convite. Acho que sempre, quando a gente consegue, com as nossas palavras, com as nossas vivências, inspirar uma pessoa, está valendo a pena o nosso tempo, né? Não, bacana. Então, assim, já como um primeiro, né, gostaria que você comentasse da jornada da Heloísa, né? Você que é uma empreendedora, né? Eu lembro, assim, começo a lembrar da minha... Até hoje eu estava olhando uma foto, Heloísa, eu com lá 9, 10 anos vendendo picolé fofinho, lá em Pato Branco. É uma forma do empreendedorismo. Eu estava lá, né, trabalhando, investindo os meus esforços para ter um retorno financeiro, para eu comprar, quem sabe, na época, o meu tênis, minha Conga All Color, o All Star, que era um pouco mais caro, mas enfim... E a jornada da Heloísa, né? Fala um pouquinho, né? Enfim, lá da tua adolescência, da tua juventude, até hoje, né? Você como presidente da Lead, que inspira empreendedores, fomenta a área empresarial. São 40 anos de vivência e história, então eu vou tentar ser breve e concisa, mas comecei a trabalhar muito cedo, comecei a trabalhar com 12 anos como babá e como diarista. Meus pais de uma origem muito simples, eu fui a primeira pessoa da minha família a ter curso superior. Então, comecei trabalhando em Campo Largo, minha cidade, com 14 anos, eu sonhando em ser jornalista, entreguei uma redação no jornal da minha cidade e comecei a trabalhar como menor aprendiz nesse jornal. E já no começo dessa minha vivência trabalhando nesse jornal, eu já fui trabalhar na área de vendas, porque era uma forma de eu ganhar um pouco mais. O jornal tinha lá suas mensagens de Natal, que era uma forma de pagar o 13º dos funcionários. E aí eu saí vendendo mensagem de Natal pela cidade e me descobri vendedora já ali aos 14, 15 anos. Mas sempre eu tentei trabalhar e ter mais dinheiro, né? Então eu fazia doce, fazia bijuteria, vendia natura, vendia de um pouco de tudo. Então, com 21, 22 anos mais ou menos, eu já estava quase concluindo a faculdade e eu tive minha primeira empresa, que era uma revista, que eu fazia uma revista que era lifestyle, saúde, era uma revista mais de superficialidades, assim, mas que foi meu primeiro empreendimento. Não deu certo, eu briguei com meu sócio, a gente não... Quando começou a vir o dinheiro, quando era só uma ideia, estava tudo bem. Aí quando começou a entrar dinheiro, a gente começou a ter o conflito e foi meu primeiro negócio que não deu certo. E aí fui para o mercado executivo, trabalhava com consultoria já nessa fase dos 20 e poucos anos, já fazia consultoria em produtos de comunicação e trabalhei na FACIAP muito tempo, trabalhei 4 anos na FACIAP. Essa vivência minha trabalhando na FACIAP, que é a Federação das Associações Comerciais do Paraná, me abriu esse mundo do empreendedorismo, do cooperativismo, de como que a gente consegue unir esforços e unir diferentes empreendedores num objetivo comum, e muitas vezes concorrentes, né? Então foi ali nessa fase ali dos 20 e poucos anos que eu me descobri como jornalista corporativa, que o empreendedorismo era uma grande força que fazia a roda girar, né? A roda da economia girar. Bacana. A jornada foi te indicando alguns caminhos, né? Foi. Foi bem bacana isso.
Antes de partir para o segundo ponto, né, você falou não foi bem essa palavra, mas a primeira sociedade tua houve, vamos dizer, esse fracasso, né? O fracasso ensina também, muito, né? Fala um pouquinho dessa questão e aí já inserindo um assunto que eu quero conversar contigo também, né? Nesse primeiro bloco, dos comportamentos empreendedores, né? Ou características do empreendedorismo. A partir desse que tu falou, né? Quer dizer, houve ali um rompimento, um fracasso, mas certamente gerou uma lição aprendida. Fala um pouquinho sobre isso. Eu acho que quando você se dispõe a empreender, você se dispõe a aprender todos os dias, né? E o negócio, ele não é engessado. O negócio, ele é um organismo vivo, né? Você tem que estar aprendendo e tem que estar sempre com uma escuta ativa o tempo todo para o negócio dar certo. Quando essa revista, esse primeiro negócio que eu tive não deu certo justamente porque eu e meu sócio não compatibilizávamos os mesmos objetivos, não tinha a mesma visão. E sociedade é um casamento, né? Então você tem que estar, são pessoas diferentes que se complementam, mas que as pessoas têm que estar no mesmo foco, têm que estar com o mesmo objetivo à frente, né? Tem que estar na mesma missão. Eu acho que a palavra submissão, às vezes ela é mal interpretada. E submissão é estar na mesma missão, esse sentido da palavra. Eu acho que quando a gente casa, quando a gente tem sócios, quando a gente está numa organização, você tem que estar na mesma missão. Então, assim, sob a mesma missão. Eu acho que isso fez o meu negócio não dar certo naquele momento. Os dois sócios não estavam na mesma missão, estavam em descompasso. Uma das primeiras aqui, né, fazendo uma síntese de lição aprendida aqui da Heloísa Garret, estar na mesma sintonia, né, estar alinhado, né, a visão única, né, uma visão única, pode ter 1, 2, 3 ou 10 sócios, porque senão a hélice não gira, né, cada um puxa um no lado e o avião não levanta voo. Não, é legal, bacana. Antes da gente então avançar para a questão de outras características empreendedoras, eu fiz o Empretec do Sebrae, foi uma experiência incrível da gente experimentar aquilo verdadeiramente. E o empresário hoje ele experimenta isso dia a dia. Fala um pouquinho da Casa Lead, né? Casa Lead, Lead Paraná, enfim, fala um pouquinho dela, da missão, do propósito, até para quem está ouvindo, primeiro conhecer e daqui a pouco até buscar mais informações. Claro. O Lead ele foi criado há 20 anos em São Paulo e desde então, há uns 10, 12 anos, o Lead entendeu que falar com os grandes empresários, né? Lead vem de grupo de líderes empresariais. E falar com os grandes empresários, em São Paulo, você não fala com os grandes empresários do Brasil, porque o Brasil é um continente, né, um país continental com diferenças culturais, diferenças regionais muito fortes. Então, o LEAD abriu essas unidades regionais. Hoje são 23 unidades no Brasil, em diferentes territórios, e unidades de estado. Então, São Paulo é o único estado que tem unidades regionais, o resto do Brasil são unidades de estado. Então, eu presido o LEAD aqui no Paraná há 5 anos. E são 21, acredito que 21 ou 22 unidades internacionais, que funcionam como se fossem câmaras de comércio, mas de forma mais integrada entre os empresários, com o objetivo de favorecer os empresários do Brasil que façam negócios internacionais via LEAD, né? Essas aproximações de negócio. Então, o LEAD é um grande ecossistema, a gente tem três pilares, né? O conteúdo, então a gente oferece um conteúdo estratégico para que o empresário tome decisões mais assertivas no seu negócio, com a vivência ali dos eventos, tenha repertório para falar com o fornecedor, para falar com o cliente, para entender o universo empresarial que ele está inserido. Então, o conteúdo é muito forte. Através dos eventos, a gente promove esse relacionamento entre os empresários, mas também tem empresários que não gostam de eventos. E aí a gente tem soluções para eles também, com aplicativo, com app, com aproximação. A gente tem um time de relacionamento que cuida desse empresário para que ele ative as suas redes ali de forma mais eficiente. E o conteúdo, né? A reputação, que a gente trabalha muito fazendo conteúdos para os nossos membros. A gente fez um reporte recentemente, que é um retrato da economia do Paraná. A gente tem entrevistas, a gente tem materiais online, a gente tem uma série de mecanismos para favorecer a reputação desse empresário, mostrar a força da nossa economia, mostrar cases inspiradores de empresas aqui do Paraná, porque o que eu mais escuto dentro do LEAD é de empresas paranaenses que fazem mais negócios fora do Paraná e precisam ser reconhecidas dentro do estado. Então, esse é o nosso grande objetivo, favorecer as empresas do Paraná para que elas gerem mais negócio e que consequentemente, sejam mais competitivas e a nossa economia gere mais rápido. Que bacana, é um hub de conexão empresarial, né, que vocês, isso é importantíssimo, né, tantas empresas inovadoras, empresas de sucesso aqui no Paraná, que tu disse bem, né, eu trabalho muito tempo na área de inovação, das startups, são quase 3.000 startups, assim, empresas mais que estão nas incubadoras, nos parques tecnológicos, e várias delas eu conversei,
presta o serviço, entrega o seu serviço né? para fora e no Paraná não são conhecidas. Então, muito legal essa missão. Como que as pessoas, assim, né? Quer dizer, duas perguntas em uma, Elô. Acho que é bem importante, se me permite chamar Elô. O pequeno e médio empresário, empreendedor das diversas verticais, quer dizer, ele pode estar envolvido nesse ecossistema e como que ele conecta com vocês? Quer dizer, passa esse caminho para eles, por favor. No nosso site, nas nossas redes sociais, qualquer pessoa pode ali buscar saber mais e interagir com a gente, buscar entender como fazer parte do LEAD. Mas o LEAD, a gente tem dois grandes verticais. O LEAD empreendedor, aquele empresário, prestador de serviço, empresário de médio porte, ali pequeno porte, então até 30 milhões de faturamento, de 3 a 30 milhões de faturamento por ano, esse empresário pode fazer parte do nosso ecossistema nessa vertical que é o LEAD empreendedor, onde o objetivo é trazer mentorias, trazer workshops e seminários para que esse empresário se torne um grande negócio. Né? Legal. E aí o nosso foco é atender as grandes empresas, então empresas que faturam a partir de 30 milhões, empresas familiares, grupos empresariais. O nosso foco é esse grupo dos grandes empresários, mas a gente acolhe e atende também os pequenos nessa vertical do LEAD empreendedor. Porque tem o grande, né? Já faz foi pequeno serviço, dia, né? Tem o dia a dia com o médico pequeno. A gente já está finalizando o primeiro bloco, vai ser uma conversa, talvez a gente tenha que remarcar outras vindas suas aqui, né? Mas enfim. Aliás, fica à disposição o programa também para trazer essas inovações, essas novidades, né, do grupo do LEAD Paraná. Na área de tecnologia, assim, até esse programa tem a ver com o mundo da inovação, da tecnologia. Como é que estão aí os associados do mundo da tecnologia? Estão engajados ainda? Como que está isso? Né? Nós, no nosso grupo empresarial, a gente tem 3 empresas de tecnologia. A tecnologia está no nosso DNA, a inovação está no nosso DNA. E dentro do LEAD, as empresas a gente trabalha muito com inovação aberta, possibilidades como conectar empresas tradicionais com empresas inovadoras, né? Empresas que são startups que têm uma grande ideia, mas que precisam provar suas teses, precisam provar suas teorias dentro do ambiente prático da indústria ou do prestador de serviço. Então, a gente tem vários cases dessa conexão entre membros que acaba gerando boas oportunidades, tanto para o empreendedor que precisa provar sua tese, precisa de um investimento, como para a grande empresa que precisa de uma solução e às tem uma vezes, dor lá que não essa consegue solução resolver. não resolve dentro de casa. Né? Não, que bacana, já fica aqui então um encaminhamento, né? A gente vir com algum case de sucesso dessa conexão, né, Elô? Que você possa vir, trazer esses empresários, enfim. A gente está finalizando o primeiro bloco, já vamos aí dar... mas eu já deixo a questão para o segundo bloco. Falar das atitudes empreendedoras para você, as top 3, ou as que tu achar mais essenciais, e já de mãos dadas com o empreendedorismo feminino, né? Você é uma empreendedora, pode falar da The Way também. Então a gente inicia o segundo bloco, né, com essa questão. E de novo, obrigado pela tua presença aqui, tá Ótimo. bom? Nascemos na era da revolução tecnológica. Inovamos o monitoramento inteligente de cidades que andam na direção do progresso. E progredir é avançar no caminho que coloca a tecnologia a serviço das pessoas. Acreditamos que podemos sim promover cidadania através de mais segurança no trânsito, com a ajuda das nossas soluções para o gerenciamento de tráfegos e rodovias. Desde o nosso primeiro protótipo, a ITS-CAM, nós seguimos revolucionando este mercado e não vamos parar por aí. Desenvolver soluções cada vez mais completas faz parte da nossa cultura. E é do nosso laboratório tecnológico que nascem as nossas soluções em monitoramento, com a precisão e qualidade certificadas pela ISO 9001. Seguimos firmes como a melhor opção do poder público e da iniciativa privada na construção de cidades cada vez mais inteligentes. Pumatronics, há mais de 15 anos construindo um futuro com um trânsito mais inteligente. A Highmix é guiada pelo compromisso em oferecer soluções e transformar o futuro através da eletrônica com inovação e excelência. Design para manufatura, protótipos, lotes piloto, supply chain, produção em larga escala, box build, testes e gestão de ciclo de vida de produtos. Em um único lugar, você tem todas as soluções em manufatura eletrônica para transformar suas ideias em produtos de sucesso. Highmix One Stop. All Solutions. Meus caros, estamos de volta aqui com a nossa entrevistada de hoje, a Heloísa Garret, presidente da LEAD, uma empreendedora de sucesso, ela já vai falar sobre isso, no programa Quebrando a Lâmpada, para a gente inspirar você, né, para ir além das ideias, realmente é quebrar essa lâmpada
e fazer entregas concretas, ou seja, empreender, gerar produtos de alto valor agregado, entenda produtos, serviços, e que gere nota fiscal. Realmente, o empreendedor é que toca o nosso Paraná e o nosso Brasil. Então, Heloísa, a gente falava no primeiro bloco, né, ficou a primeira questão para ti, falar, né, desses comportamentos ou atitudes empreendedoras essenciais que eu acredito que tu desenvolveu e implementou, né, na sua jornada, e falar já de mãos dadas a questão do empreendedorismo feminino, né, e aqui um dado, eu não tenho o dado fechado, né, mas startups na área de tecnologia, né, que tem as heads, né, as presidentes femininas ainda é muito baixo, né? Então fala um pouquinho desse contexto, por favor. Nós começamos a empreender na área de inovação, acredito que faz uns 6, 7 anos mais ou menos, com a nossa primeira startup. E desde então, meu sócio, meu marido, então 10 anos que a gente empreende juntos, e sempre que eu via ele participando de rodadas de investimento, de negócio, ou apresentando, né, em pitches a sua empresa, nossa empresa, nunca ninguém perguntava para ele como que era a jornada dele de pai. Mas eu me deparei em várias situações e rodadas de investimento, entrevistas, perguntava, mas como que você trabalha tanto? Como que você... E os teus filhos? Eles também têm pai. Então, acho que ainda a gente vive um patriarcado que as pessoas confundem o ser feminino com a incapacidade de jogar no mesmo nível dos homens. E as pesquisas mostram isso, né? Quantas as empresas lideradas por mulheres são mais eficientes, as mulheres têm muito mais preparo para os cargos de gestão, porque elas demoram mais para conquistar esses cargos. Então, a média é de 10 a 15 anos, se não me engano, de uma mulher conquistar a mesma posição de um homem, porque ela tem que estudar mais, ela tem que se provar mais. Porque eu acho que a gente não deve buscar essa questão da igualdade, da equidade, tem que dar a mesma condição. Certo. Eu acho que não é, tem que ter uma mulher no conselho, porque tem que ter uma mulher, porque a mulher faz a diferença, Perfeito. porque ela está preparada para isso. Então, eu acho que a gente vive uma linha muito tênue entre a mulher ser valorizada pela sua capacidade ou porque tem que ter mulher, porque tem que estar bonito na foto, um evento com mulheres num ambiente mais masculino. Não tem a ver com empresarial. cotas, tem a ver com estar lá porque ela tem muito a agregar, né? Muito a agregar. Hoje, a gente Verdade. tinha no LEAD o LEAD Mulher. E eu acabei com o LEAD Mulher. Foi a primeira unidade do LEAD acabar. Por quê? Porque não faz sentido. Eu não quero fazer negócio só com mulheres. Eu quero, sim, um ambiente onde as mulheres sejam acolhidas, respeitadas e que, em algum momento, a gente tenha discussões que são para o público feminino. Mas eu quero fazer negócio com homens, com mulher, com qualquer gênero. Porque o negócio, o CNPJ não tem gênero. Não tem gênero, né? Então, eu acho que a gente tem que ter movimentos, sim, que valorizem, que acolham as mulheres. A gente tem vários movimentos acontecendo em Curitiba nesse sentido. Mas o ambiente empreendedor, o ambiente empresarial não tem que ter gênero. Eu sou a favor disso, assim, o ambiente político, o ambiente empresarial. Acho que as mulheres, elas conquistaram tanto e a diversidade da mulher que consegue ser mãe, esposa, ser feminina, ser competente, ela tem que estar no mesmo lugar dos homens. Então, eu sou contra esses movimentos de separar mulheres num cantinho, né? Acho que as mulheres têm que estar integradas. E eu vejo no LEAD, depois que a gente acabou com o LEAD Mulher, extinguiu o LEAD Mulher, o quanto que cresceram as discussões. Por quê? Porque os homens, muitas vezes, não têm acesso ao pensamento da mulher, à forma com que a mulher resolve as coisas. E quando a gente abre esse ambiente plural, é uma dinâmica totalmente diferente. Porque, geralmente, as mulheres não estão inseridas no mesmo ambiente de discussão que os homens. Legal. Nesse contexto, muito bom o teu depoimento, né? A gente vê isso. Eu, por sinal, tive, né, na minha jornada de 40 anos, né, enfim, trabalhando nas empresas, eu tive 70% das minhas gestoras, diretoras, foram mulheres, né? Eu trabalhei no Senai em Joinville, né? A Hildegard Schlupp, na Renault, a Lígia Ferreira, que é uma doutora formada pela USP, trabalhou também na Sorbonne, na França, para citar alguns exemplos, né? E qual que é a mensagem, então, Elo, que você possa, né, passar para quem está assistindo ali dessa importância mesmo, né? Das pessoas traduzirem aquele potencial, né? E como tu falou, né? Mostrar isso, seja através de uma startup, seja da sua opinião técnica. Qual que é a primeira provocação para ti? Essa mensagem, né? Essa aspas da Elo, né? Para aí os adolescentes, as jovens, enfim, para empreender.
Eu acho que isso é intencional, né? Eu acho que quando a gente acorda todos os dias, a gente tem que ser intencional nas nossas ações, nas nossas atitudes. Quando a gente busca conhecer sobre o ambiente que a gente está inserido, que a reputação, o repertório, quando a gente mais tem repertório, mais difícil é de a gente não saber lidar com uma situação de adversidade, seja no negócio, seja na família, seja no ambiente social. Então, quando a gente é intencional nas nossas... Por que eu vou num evento? Não. Eu vou no evento para ficar no celular, para ficar ali tomando tempo? Não, eu vou no evento, eu vou me concentrar, eu vou para aprender, eu vou para atingir o máximo que eu possa ter de repertório a partir daquele momento que eu estou colocando meu tempo ali. Porque o tempo é a única coisa que não volta. E quando a gente dispõe do tempo da gente para ir trabalhar, para sair com amigos, para fazer uma reunião, atender uma pessoa, tomar um café com alguém, a gente tem que ser intencional em cada atitude. Então, eu acho que esse recado é para as pessoas serem intencionais, pensarem por que elas estão fazendo aqui, por que eu vou tomar um café, por que eu vou dar essa entrevista, por que eu vou responder esse e-mail, de que forma que eu vou responder esse e-mail. Tem que ser intencional. Bacana, a gente teve recentemente uma entrevista com Alba Torres, não sei se tu já ouviu falar dela, conhece ela. Se tiver oportunidade, a ideia é a gente, em algum momento, também eu quero fazer um evento mesmo de conexão mesmo, né, de quem participou do programa Quebrando a Lâmpada. Ela deu entrevista, ela falava do mindset inovador. Eu também quero trazer esse assunto para discutir contigo. Mas por que eu estou falando dela? Realmente ela falava várias coisas nesse sentido, assim, realmente a partir dessa conexão lá das sinapses, né, com os axônios, a questão mesmo até cerebral, né? Química, né? Essa química, né, realmente, e que é diferente, né? Ou seja, da mulher ia realmente ir lá e fazer a diferença. Então, ela trouxe muito isso na entrevista com ela, que vai pro ar também, e bem nessa questão. E aí eu conversava com ela sobre assim, então qual que é o gatilho, né, para impulsionar esse comportamento inovador, né? Então, eu trago essa questão que eu coloquei para ela, né? E ela fez toda uma fala também, para você colocar também para quem está assistindo lá e trazendo já a inovação social. Aquela que está lá na periferia, né? Que tem lá, faz o crochê, faz o tricô, a minha mãe Juraci faz eu nunca lembro o nome, são os bonequinhos lá, né? O patinho, faz lá o polvo, ela faz tudo, né? Com crochê, né? Então, assim, porque a inovação social eu vejo que às vezes fica um pouquinho de lado também. Mas muitas vezes tem muita gente, muitas mulheres, enfim, que tem a renda a partir disso, né? Sim. Então, como impulsionar esse comportamento? Muitas mulheres são chefes de família e muitas mulheres acabam empreendendo porque não conseguem se reinserir no mercado depois que são mães, né? Então, tem essa barreira. A dinâmica de o que fazer com os filhos, os horários, né? Então, geralmente as mulheres empreendem por necessidade e não por vocação. Essas mulheres têm projetos incríveis que elas podem se inscrever no próprio Sebrae. Tem várias ferramentas para que as mulheres consigam se tornar gestoras dos seus negócios, né? Mas esse empreendedorismo por necessidade, geralmente são as mulheres empreendem por necessidade. Eu acho que esse mindset inovador, ele é a raiz de qualquer empresa, né? Hoje a gente vive num ambiente muito volátil de negócios, de inovação, vários negócios que não eram pertinentes há um ano atrás, hoje são muito inovadores e são pertinentes hoje. Não sei se vão ser daqui 2 anos, né? Então, a gente vive um universo muito latente. Eu acho que o empreendedor ele tem que saber aproveitar as oportunidades, estar preparado para aproveitar a oportunidade certa. Dentro do nosso grupo empresarial, a gente tem 3 operações que surgiram a partir de insights. Insights que aconteceram dentro do lead, ou dentro de alguma agenda específica, ou dentro de uma reunião. Então, uma das nossas empresas, a Gear Up, é um software, um CRM de vendas, que surgiu a partir da dor de um cliente. Um cliente de educação, ele atendia 2 públicos, o público B2B e o público B2C, e a gente, como agência, a The Way começou como uma agência de prestação de serviço, de comunicação e produção de eventos. Essa empresa tinha uma dificuldade de falar com esses 2 públicos, com o CPF e com o CNPJ. Meu marido leu um livro que chamava Receita Previsível e falou, nossa, a gente é vendedor, a gente sabe a estratégia de comunicação. Qual que é a nossa dor como vendedor? É organizar as informações, porque venda é fluxo, controle, processo e volume e organização. Sim. A gente criou um sistema que é volume e organização. Então, essa foi a primeira startup. Na pandemia, essa empresa ela ajudou alguns governos, inclusive o governo do Paraná, a buscar EPIs, luvas, porque não tinham dados de onde buscar essas empresas para comprar os insumos que a saúde pública precisava. Dentro da The Way, a empresa de comunicação, a gente tinha feito um evento, uma época de cidades inteligentes, eu tinha editado uma revista sobre cidades inteligentes.
E um dia daquelas milhões, dezenas de dias que a gente não tinha muito o que ficava pensando em casa, né, durante a pandemia, o que a gente ia fazer, a gente falou, não, por que a gente não cria um sistema que conecte o público e o privado? Porque os dados são públicos, então a gente nasceu o CityMatch. Hoje é uma ferramenta que é usada até pelo governo do Paraná para atrair investimento para as cidades e colocar as cidades na vitrine, porque geralmente as cidades que recebem maior número de indústria e de investimento são as cidades que os seus prefeitos, seus gestores conseguem buscar esses recursos. Mas quantos terrenos tem numa cidade como Pato Branco que estão disponíveis para os investidores? Tinha uma barreira, não tinha então informação. A gente criou uma solução para investidores e para as cidades. A GearUp, que é essa empresa CRM de vendas, a gente tinha uma necessidade muito grande de formar SDRs, né, que são os pré-vendedores, porque é uma função que o pré-vendedor é cansativo, o pré-vendedor fica 2, 3 meses na função, ou sai por exaustão, ou quer ser closer, ou quer ser vendedor, a ponta da venda. E aí a gente criou uma inteligência artificial, a Workers AI, que é a primeira SDR inteligência artificial do Brasil. A gente criou essa ferramenta, está no ar faz uns 2 meses, já tem uns 40 clientes rodando o sistema, e é uma solução que nasceu de dentro de uma dor nossa de empreendedor. Então, uma empresa acaba levando a outra. Que bacana, né? E que pena, a gente já está se encaminhando para o final do nosso bate-papo. Eu ia falar que eu não conhecia essa empresa, mas realmente era há 2 meses que vocês lançaram ela, né? Uhum. Você falou da pandemia também, né? A questão do tempo livre. Veio uma pessoa aqui e falou assim, olha, a hora que você mais cria, né? O Eloy Zanetti, foi marketing do Boticário, né? Ele falou assim, olha, a hora que você acorda de manhã cedo, ali as ideias estão... E você comentou do tempo livre na época da pandemia. Sim. E olha que bacana, nasceu essa solução de vocês. Elô, realmente muita coisa para a gente conversar ainda. Talvez vamos marcar aí próximos bate-papos, próximas prosas. E obrigado pela tua presença aqui, né? Queria te agradecer demais, né? Eu que agradeço. Mas eu queria te provocar para a gente fechar, né? Aspas da Heloísa Garretti, sobre empreendedorismo, sobre, enfim, qual que é a mensagem para o nosso telespectador, o pessoal que está ouvindo esse programa? Eu acho que eu vou voltar a ser intencional, né? As pessoas sejam intencionais em cada atitude, quando você acorda, você olha para a sua agenda, como você vai ser intencional em cada momento. Acho que essa é a mensagem de hoje, né? Deixar essa mensagem. Olha que importante, então. Obrigado você que participou desse programa, uma conversa fantástica aqui com a Heloísa Garret, presidente, né, da Casa Lead, empreendedora, empresária. Vamos lá, vamos sublinhar, né, e vamos olhar, né, as mensagens que ela trouxe para nós, para que a gente consiga cada vez mais quebrar essa lâmpada, transformar essas ideias em soluções concretas. Ela trouxe vários exemplos e cases pessoais dela, que a partir de uma dor, o entendimento de uma dor, gerou uma startup, gerou uma empresa que vai resolver as dores dos outros, dos empresários, enfim. Então, obrigado pela tua participação, até o próximo programa e vamos em frente. Continue quebrando a lâmpada e assista os nossos programas novamente no canal do YouTube também, para que vocês se inspirem, né, com essas mentes brilhantes que estão vindo conosco aqui no programa. Até outro programa.